Bom dia, galera, beleza? E aí, meu nome é André Souza, eu vou começar esse canal aqui e a princípio a gente vai falar de várias coisas, mas hoje eu tô aqui para falar desse joguinho aqui que é muito bacana, que pode ser considerado ali um card game barra board game, né? Porque ele tem algumas pecinhas, que se chama O Fluxo da História. O Fluxo da História é um jogo de civilização, ele vai mostrando o progresso da civilização ao longo dos tempos e vai progredindo de era por era. Bom, eu já estou com um setup aqui mais ou menos montado para 4 pessoas, certo? E eu vou explicar mais ou menos como esse setup funciona. Você vai ter no jogo os tokens de jogadores, mais a carta de ação e efeito de tempo, vamos dizer assim, né? Que vai mostrar aqui o que cada carta vai fazer como efeito de acordo com o símbolo dela e vai mostrar o que você pode fazer na fase de ação, tá? Isso aqui compõe a sua nação. Então, tokenzinho mais a carta da cor do token do seu pilarzinho aqui vai ser a sua nação. Cada pessoa começa com 4 moedas. Eu tô aqui simulando um jogo de 3 pessoas e com uma carta da fase S de start, né? Vão ter ali mais ou menos 6 cartas S e cada pessoa vai receber uma aleatoriamente. Vamos lá. Para montar o setup, cada pessoa recebe a sua carta da cor do seu token para saber as ações e o que cada ação de tempo faz. Mais uma cartinha S. No meio das pessoas do jogo, você vai colocar 5 cartinhas para um jogo de até 4 pessoas, né? Esse jogo pode ser jogado de 3 a 5 pessoas, até de 2, ele tem um modo especial para jogar de 2 pessoas, mas preferencialmente ele é jogado de 3 a 5 pessoas. De 3 a 4 vão ser utilizadas 4 cartinhas, que são 4 cartinhas que vêm com esse A aqui atrás para compor o primeiro mercado. O que é o mercado? O mercado são essas cartinhas que ficam aqui no meio para você poder negociar e comprar, né? Aí você vai investir nelas e depois vai completar para poder pegar elas. Feito isso, temos o setup do jogo pronto. Só para dar um brief do que vai acontecer no jogo, o jogo ele vai ser composto por 2 fases. A fase de ação, onde você pode fazer essas ações aqui, ó, que estão aí na cartinha. Não sei se vai dar para ver certo, tá? Depois eu tento focar, dependendo do corte, coloco aqui no vídeo. E a fase de limpeza, cleanup, na verdade, né? Que é você repor cartas, etc. Ou seja, durante a fase de ação, você vai fazer essas coisas que podem fazer aqui, certo? Que são investir. O que é investir? Investir é você pegar uma moeda, pegar o seu token, coloca nessa carta aqui. Eu quero a carta de construção chamada barracas, né? Você vai pegar, colocar o seu token em cima e colocar uma moeda aqui. Eu estou investindo 1 nessa carta. Foi minha ação, vai passar para o próximo player em sentido horário, tá? Em sentido horário sempre. E a determinação do primeiro player, você pode jogar um dadinho e por ordem alfabética, fica ao critério do pessoal que estiver jogando. Vocês podem deliberar e decidir, o jogo não traz uma regra específica para isso não, tá? Escolha a sua favorita, jogo quem pôr, faz o que quiser e define quem vai começar primeiro. Daí, feito isso, nós temos o investimento. Eu já expliquei uma ação que é o investimento. Investimento, você vai colocar uma moeda em cima de uma cartinha, você está investindo nela, a carta não é sua, você está investindo. Beleza. No exemplo aqui eu vou colocar, investindo aqui no Barracas. Continuando, nós temos também na fase de ação a possibilidade de completar, ou seja, na próxima rodada, presta atenção, uma rodada ela é feita da seguinte maneira: começamos a fase de ação. Eu jogo, carinha aqui da minha esquerda joga, carinha aqui da minha frente joga. Isso para um jogo de 3 pessoas. Terminou uma rodada na fase de ação. Agora vamos para a fase de cleanup. O que vai ser cleanup? Vai ser baixar as cartas no mercado que tiver com lacuna até completar 5 cartas. Só isso, mais nada. Bem basicão. É baixar a carta e completar o mercado para completar 5, tá? E só para complementar, se o jogo for de 5 pessoas, o mercado vai ter 6 cartas. Você vai ter as 5 cartas com o símbolozinho A, mais uma carta da primeira era já na primeira jogada, tá? Só para fazer esse lembrete aí, não deixar passar batido. Beleza, os 3 jogaram na fase de ação, fez a fase de cleanup, aí
me pula e a próxima fase de ação começa do carinha que está logo na próxima, que foi o segundo jogador na primeira rodada. Então é interessante até ressaltar isso porque a gente estava jogando errado. Como é que a gente fazia? A gente fazia uma fase de ação, comigo começando, por exemplo, eu fazia a fase de ação, fulano fazia a fase de ação, ciclano fazia a fase de ação. Voltava para mim, fazia outra fase de ação em que eu podia fazer essas 5 maneiras de jogar aqui que eu vou explanar. E só depois a gente fazia o cleanup na hora. Tipo assim, eu comprei essa carta aqui, já baixava. E não é assim que funciona o jogo. O jogo ele funciona bem pragmático, com 2 fases bem definidas. E ao completar uma fase de ação e uma fase de cleanup, que é repor as cartas aqui no centro, você pula para o próximo jogador e começa dele. Então vamos lá. Fiz aqui, investi. Beleza, aí depois eu vou fazer bem rapidão, pulando, jogada para ficar um vídeo não tão longo. Então passou, todo mundo jogou, fez as suas ações, tá? Isso para ensinar como é que investe e completa, que são ações, vamos dizer assim, que dependem uma da outra. Então rodou, aí o segundo jogador na segunda fase de ação jogou, o terceiro jogou, e aí eu fui o último na segunda fase de ação. Esse investimento eu posso completar. Como é que eu completo? Eu vou pegar a cartinha, vou adquirir ela e vou pagar a moeda para o supply. A gente vai colocar o supply aqui do lado das cartas do mercado. Só que tem um detalhe, esse jogo é bem interessante. Você tem que ser muito inteligente na hora de gastar suas moedas, porque se você torrar tudo sem ter nenhum retorno, e eu já explico como é que você vai ter retorno, você vai ficar sem moeda e não joga mais. Você só joga quando tiver alguma carta que equilibre o jogo ou te dê moeda, como por exemplo a carta do comunismo, ou então fazendo uma outra ação que é a colheita, o harvest, né? Mas a princípio a gente está ensinando, agora eu estou explicando como vai ser feita o investimento e o completamento para você pegar a cartinha, certo? Então você investe aqui com moeda, quando for a sua vez de novo, na próxima rodada, você fala, ó, estou completando a carta, paga um por supply, tá? Que vai ser o suprimento. E aí esse suprimento agora tem uma moeda. O que acontece? Eu vou até trocar a cartinha aqui para poder, a minha cartinha inicial, que é essa azulzinha, a do start, para poder já fazer o exemplo mostrando como você vai ter o retorno do investimento. Beleza, troquei aqui. Como é jogar de uma maneira, vamos dizer assim, inteligente para não ficar sem jogar nesse jogo? Eu investi na cartinha amarela Barracks, certo? Que é essa cartinha aqui. Ela tem um símbolo dentro de uma lupa, aqui dentro. Esse símbolo dentro da lupa vai servir para quê? Todas as cartas que você tiver um símbolo igual ao que está dentro da lupa da carta que você adquiriu por via de investimento, certo? Vamos recapitular. Uma ação é investir, a outra ação é completar. Beleza? Você pode fazer uma ação por rodada. Então, toda carta que você adquiriu por meio de investimento, completando, vai ter essa lupinha. E esse símbolo dentro da lupa vai servir para quê? Cada carta que você tiver na sua nação é composta pela sua carta, mais o seu token e todas as cartas da sua mesa. Cada carta que você tiver um símbolozinho desse aqui vai te dar direito a uma moeda no supply. Então o que acontece? Aquela moeda que eu investi, eu vou pegar de volta, porque eu tenho um símbolo na minha nação igual ao símbolo que está dentro da lupa, tá? Eu não sei se dá para ver na câmera, se está focando, mas tem um símbolo aqui do martelinho e tem um símbolo aqui do martelinho dentro da lupa. Bacana? Então beleza. O que aconteceu? Eu investi na carta uma moeda e eu tinha um símbolo igual que estava dentro da lupa. Então eu pego a carta, pago por supply uma moeda e pego essa moeda de volta, que é a única que tem no supply, porque eu já tinha o símbolo que estava dentro da lupa. Bacana? Então aqui a gente já aprendeu 2 ações possíveis na fase de ação. Uma é investir, a outra é completar. Você só pode completar se você tiver investido. Bacana? Show de bola. Então vamos para o próximo tipo de ação que você pode fazer. É um snipe. O que é o snipe? O snipe é o seguinte, é você furar o olho do teu colega que estiver jogando. Digamos que eu joguei aqui na cartinha Barracks, certo? Que é aquela que eu comprei. Joguei nessa cartinha alaranjada aqui.
Aí o fulano daqui falou, olha, como minha ação, eu vou meter um snipe em você. O que é um snipe? Ele vai pegar a moeda, mesmo valor que você investiu, e te pagar direto. Ele me paga aqui, certo? O carinha do verde, que é o meu amiguinho imaginário aqui. Ele vai me pagar e a moeda que está aqui vai para o supply, certo? O cara que tomou o sniper, que no caso fui eu, o amarelinho, de acordo com a quantidade de símbolos de trade que eu tiver, eu vou até dar um bizu aqui rápido que eu não falei, eu esqueci, pulei, mas cada cartinha vai ter um desses 7 símbolos aqui, ó. Bacana? Que são ataque, cultura, defesa, colheita, harvest, né? Indústria, que é o martelinho, ciência, que é a lâmpada, e trade, que é 2 mãozinhas. Aqui, ó, para vocês olharem, tá? Cada carta vai ter um símbolo desse. E cada símbolo vai ter uma função. O trade tem qual função? A quantidade de símbolos de trade que você tiver vai te ajudar quando você tomar um sniper. Como? Quando você toma um sniper, primeiro você é pago pelo oponente que deu o sniper e ele paga para o banco a quantidade que você tinha investido, certo? Bacana. Depois você recebe do banco, não, perdão, é o supply, tá? É porque é bem interessante falar o nome que tá certo no manual para não confundir, porque cada nomezinho tem um significado e a gente tem o supply e tem a reserva, que são todas as moedas do jogo que não podem ser pegas a qualquer momento. Então esse supply agora tem uma moeda e eu que tomei o sniper recebi a moeda do oponente, vou receber a quantidade de trades que eu tiver do supply. Só que o supply ele tem uma moeda e eu não tenho trade nenhum. Se eu tivesse um trade, eu receberia essa moeda. Se eu tivesse 2 trades, eu receberia 2 moedas. E além disso, a pessoa que tomar o snipe também vai receber metade da quantidade de moedas que tiver no supply, arredondada para baixo. Então, se tiver só uma moeda, eu não vou receber nada por essa outra situação de quem toma o snipe. Então, recapitulando, tomei o snipe, eu vou ganhar a moeda do oponente, vou receber a quantidade de trades, que são mãozinhas, tá? Aqui embaixo da carta, que são as mãozinhas, o símbolo de mãozinha que eu tiver aqui, ou às vezes aqui também no meio vai ter, mas nunca o que tiver dentro da lupa, tá? O que tá dentro da lupa só significa que você está investindo naquilo e a quantidade, aqui ó, no caso, o que tá dentro da lupa só quer dizer que você vai receber moeda, recursos, pelos símbolos que você tiver na sua nação, que a lupa estiver mostrando. Então, bacana. No sniper, recapitulando, você vai ganhar a moeda do oponente, vai ganhar a quantidade de trades e vai ganhar metade do que tem no supply. Lembrando que tudo isso que eu falei, trade e metade, é tudo do supply, nunca da reserva. Lembre-se, esse jogo vai ter reserva e vai ter o supply. Feito isso, acabou o sniper. Então o cara pega a carta que eu gostaria de ter e fica com ele. E lembrando, o cara que adquiriu carta por meio de sniper, ele não ganha nada do que está na lupa. Então ele pode ter 20 símbolos iguais ao da lupa, mas ele não vai ganhar o retorno de investimento, porque ele não investiu. Entendeu? Quem investiu fui eu, ele me pagou e é como se ele tivesse comprado a carta de mim. Então só quem ganha moeda é quem tomou o sniper, não quem deu o sniper. Quem deu o sniper fica sem nada. Então tem que usar com inteligência isso aí. Pode ajudar, mas pode também prejudicar. Então falamos 3 ações: investimento, completar e sniper. Vamos ter agora a ação de ativar. E para que serve essa ação de ativar? Ela só funciona, ela só funciona com as cartinhas que tem símbolos desse tipo aqui, ou na verdade 3 tipos de símbolo, né? É o que tem uma exclamação, um machadinho, 3 machadinhos ou a engrenagem, tá? Que estão aqui no manual, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, que são essas cartinhas aqui, esses símbolos aí, tá? Então, para que serve cada um? Toda carta, exceto o efeito permanente, tá? Então, vamos lá. Aqui você vai ter 6 tipos de efeitos nas cartas, que são esses símbolozinhos que vem do lado dela. Esses 6 tipos de efeitos são: efeito permanente, é aquele que a partir do momento que você baixou a carta, ele vai valer para todo o jogo, até o fim, na contagem do jogo também. Só que se ele tiver eu vou falar na hora do endgame, se ele tiver um efeito de anular lá, ele não vai funcionar mais, mas mantém na cabeça que um efeito permanente, a partir do momento que você baixou a carta, ele vai passar a funcionar.
Efeito instantâneo é um efeito que você baixou a carta, você tem que fazer aquele efeito. Se você não fizer aquele efeito no momento que você baixou a carta, tanto por via de completamento quanto por snipe, não faz mais, tá? E mesmo se você revelar a carta depois eu explico como é que é revelar a carta, tá? Então, o efeito instantâneo, o efeito de ataque e o efeito de ataque a todos, ele tem que ser feito no momento que você baixa a carta, obrigatoriamente. Você só pode fazer nesse momento, tá? Tanto por via de sniper quanto por via de completamento. Baixou a carta, tem que fazer. Não fez, perdeu, não faz mais. Fora isso, você tem um outro efeito, que aí sim, esse efeito você pode fazer como uma ação. Tanto que eu falei aqui, ó, que é o Activate. O Activate você vai ativar, obviamente, para as cartas que você acabou de baixar. Baixou, já fez a ação. Então ela faz parte do efeito, vamos dizer assim, de completamento snipe, né? Tanto o efeito instantâneo de guerra individual, quanto de ataque individual, quanto de ataque a todos. Baixou, vai fazer, então não tem segredo. Agora o efeito de turno, que é uma engrenagemzinha, o símbolo da engrenagem, você vai fazer ele quando você quiser, desde que a carta esteja revelada. Já explico porque eu estou falando da carta estar revelada ou não. Você pode fazer ele como uma ação. Fez ele, passa para o próximo. Você não pode investir, você não pode completar, você não pode fazer snipe. Você fez o activate da carta de engrenagem, acabou a sua ação. Bacana? Então, explicamos aqui a outra ação que é o activate. André, mas esse negócio aí de revelar a carta, o que você está falando de revelar? Então, a gente tem no jogo também os tipos de cartas, tá? Que são esses tipos aqui. Vou mostrar aqui mais de perto. Desculpa. Bom, voltando, vai ter esses 6 tipos de carta. O que acontece? O tipo de carta, laranjado, construção, governo, azul, conhecimento, verde, guerra, vermelho. Esses 4, você tem que sobrepor as anteriores que você tem, mantendo o símbolo do rodapé exposto, do rodapé do canto inferior direito da carta. Isso é sobrepor, ou seja, tenho 2 cartas aqui de conhecimento, aqui ó, peguei como exemplo. Se essa foi a minha primeira carta de conhecimento, que é o trabalho animal, se essa é a minha primeira carta de conhecimento que eu tinha, e eu adquiro essa outra carta que é o Ironworks, né, trabalhos como ferreiro, alguma coisa assim, trabalho com aço, essa carta vai sobrepor o efeito dessa. Então como é que vai ficar no seu deck aqui, na sua nação? Vai ficar desse jeito aqui, sobreposto. Logo, essa carta que está aqui embaixo, você não usa mais esse efeito, até porque ele é um efeito instantâneo, ela também vamos dizer assim, é um pouco redundante isso, porque ela não funcionaria. Só que tem outras cartas de efeito permanente que isso funcionaria, né? Você manter ela no topo vai fazer a diferença. Essa aqui tanto faz, porque como você usa ela uma vez, acabou. Mas digamos que fosse outra carta aqui que tivesse um efeito permanente. Aquele efeito permanente seria coberto e você não poderia usar mais. Agora, vale destacar que para as cartas de efeito instantâneo, que recapitulando, carta com exclamação, carta com machadinho, que é o de ataque, carta com vários machadinhos, que são ataque a todos, quando você cobriu, você já tem que ter usado a ação. Se por acaso alguém quebrar essa carta aqui de cima, porque há essa possibilidade com a guerra, perdi essa carta, revelei essa carta aqui, isso é revelar. Mas a ação era instantânea, você não pode usar de novo, entendeu? Não pode usar de novo. Acabou. Você usa quando você baixa ela. Bacana? Então vamos voltar aqui para o nosso para a explicação das fases, das ações que você pode fazer no jogo. A outra ação que você pode fazer é a colheita. Pô, como é que faz essa colheita? A colheita é o seguinte: a colheita só pode fazer quem tiver carta com esse símbolo aqui. Você tem uma carta com esse símbolo? Na verdade, se você não tivesse, você também pode fazer, só que você vai ter feito uma ação inútil, porque ela não vai te servir para nada. A colheita, ela permite você tirar dinheiro da reserva e botar no supply e na sua mão. É o único jeito no jogo de você pegar dinheiro lá da reserva, que é aquela quantidade, aquela porrada de moeda que tem no jogo, certo? Fora isso, só se manipula, só se adquire moeda do supply.
Inclusive as cartas verdinhas também tem ações aqui, né? No caso, ações instantâneas ou então ações de turno, que são as engrenagens, que possibilitam também pegar a carta da reserva. Mas esse vídeo eu não vou falar de maneira individualizada, até porque ele já está ficando um pouco longo, porque eu estou sendo muito detalhista. Mas tem cartas que vão permitir você pegar da reserva sem ser da colheita, mas isso é um caso à parte. Tá, então como é que é a colheita? Eu tenho um símbolozinho de planta aqui, certo? Esse símbolozinho de planta, ele vai funcionar para fazer o harvest ou a colheita. A colheita ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar a quantidade de símbolozinhos de planta que eu tiver na minha nação e transferir essa quantidade para o supply, certo? O suprimento, que é aquela moeda que o jogo mais usa quando a gente compra, a gente investe, a gente tem o retorno, a gente tem do supply, não da reserva. Mas a colheita tira da reserva, põe no supply a quantidade de símbolos de planta que você tem. Feito isso, você vai receber a quantidade de símbolos do supply de planta, ou seja, tudo que você colocou lá você vai pegar para você. Só que bacana, digamos que eu estou na era 5 e eu só tenho uma plantinha, ganhei uma moeda. Só que a regra da colheita diz o seguinte também: você vai pegar do supply moedas, e digamos que eu só tenha uma moeda mesmo, zerou aqui, ó. Voltando, digamos que eu só tinha uma moeda mesmo. Então eu fiquei com a minha nação com uma moeda e a gente está na era 5. Pô, como é que eu sei que era que a gente está? A era que a gente vai estar é a carta que esteja no mercado ou na mão de alguém mais atual possível. Ou seja, tem no mercado uma carta de era 5? Estamos na era 5. Não tem no mercado uma carta de era 5, mas eu tenho na minha mão já uma carta de era 5 que foi baixada ou eu peguei direto daqui, que tem essa possibilidade também. Então estamos na era 5. Tá, peguei uma moedinha, só que a gente está na era 5, eu tenho que pegar da reserva até completar a quantidade 5 de moedas no meu tabuleiro. Então assim funciona o harvest. Transfere da reserva para o supply, pega a quantidade que você transferiu da reserva para você, só que se você não tiver completado a mesma quantidade que o número da era, você pega da reserva até completar. Mas se tiver supply, você vai pegar do supply até completar, até acabar e ter que pegar da reserva. Então lembrando, sempre pega primeiro do supply para depois pegar da reserva, tá? De acordo com a regra do jogo. Então explicamos aqui também a colheita, tá? Beleza? Bacana? Então vamos aqui para a próxima etapa que eu falei da colheita. Vamos falar como é que beleza, terminamos a fase de ação. Eu joguei, ele jogou, o terceiro jogador aqui jogou, pode ser você. Então, a próxima fase vai ser a fase de cleanup. Cleanup o que é? Pegou essa carta, pegou aquela carta e tá com um, tá com outro e ficou esses buracos aqui. A fase de cleanup vai fazer o que? Vai baixar da próxima era e completar as 5 cartas para a mesa, para o mercado ficar completo. É só isso. Uma fase é a fase de ação, cada um joga. E na fase de ação podem ser feitas as 5 ações que estão descritas na sua carta pessoal, que compõem a sua nação, que são investir, completar uma carta já investida, dar um snipe, ativar, que são ativar os efeitos das cartas, né? Exceto a carta permanente. Baixou a carta, ela já está funcionando até você cobrir ela ou acabar o jogo ela ficar nula, tá? E já vou explicar essa situação do ficar nulo, porque a gente também jogava errado. A gente joga aqui entre a gente, quando a gente começou a jogar o jogo, a gente fazia algumas coisas erradas. Uma delas é a gente dar o snipe e fazer como se fosse um investimento. Então, se tivesse você tivesse símbolo da lupa, você pegaria um retorno em moedas, né? Mas o sniper não ganha. E outra coisa que a gente fazia errado também era, vamos ver aqui, era no fim do jogo que a gente anulava todas as cartas permanentes, mas não é assim que funciona. Só se anulam as cartas permanentes que tenham o símbolo para anular. Então ela não se anula todas as cartas permanentes. Isso é uma coisa que a gente vinha fazendo errado. Eu vou achar um aqui rapidão só para mostrar que símbolo é esse, tá? Olha só que interessante. A carta de efeito permanente, ela tem um símbolo de infinito, tá? E ela pode ter embaixo dela isso aqui, ó. Esse símbolozinho de bloqueio.
Essas cartas vão ser anuladas no final do jogo. Agora, cartas como essa aqui não são anuladas no final do jogo. Então, se ela tiver revelada com isso aqui, ela vai servir no final do jogo. E a gente jogou anulando isso, que foi um erro que a gente cometeu. Mas beleza. Então, já estamos dentro das 5 fases de ação. Beleza, terminou uma fase de ação, terminou uma fase de cleanup, baixamos as cartas aqui. O que é feito? Agora, o primeiro jogador vai ser o primeiro jogador em sentido horário após o anterior. Ou seja, quem começou a primeira fase fui eu, a fase de ação. O próximo agora é o segundo. Outra coisa que a gente jogava errado é porque a gente fazia 2 fases de ação, né? Com o pessoal que eu jogo aqui, meu irmão e etc. Inclusive esse jogo aqui é do meu irmão, que ele vai ceder bastante jogos para eu fazer os vídeos, tá? E eu peço aí as dicas de vocês. Se falar, tá muito detalhista aí, que é uma das coisas que eu tô achando, ou então tá um pouco complexo, simplifica, faz um roteirinho melhor, pode deixar que a gente vai botar em prática. Mas beleza, o meu irmão ele vai ceder vários jogos para estar fazendo os vídeos e tirando as dúvidas do pessoal. Então é o seguinte, a gente fazia uma fase de ação e achava que tinha que ter outra fase de ação para possibilitar o completamento ou alguma coisa assim com a mesma pessoa que iniciou. Ou seja, a gente fazia umas fases de ação comigo começando, sentido horário, todo mundo jogava. E ao mesmo tempo a gente já baixava a carta. Digamos que eu comprei essa carta aqui. Aí a gente já pegava e baixava aqui imediatamente. E não é assim que funciona, tá, galera? Você tirou a carta do mercado, o jogo segue sem aquela carta durante a ação de todo mundo. Depois que todo mundo jogou e acabou uma fase de ação, vai para outra fase, que é a fase de cleanup daquela fase de ação, que é baixar as cartas e completar o mercado. Então é um jogo interessante porque é o seguinte, comprou, não comprou naquele momento ali, não vai baixar outra carta para você tentar investir antecipadamente. Então a gente jogava errado porque eu comecei uma ação, jogava, vinha o cleanup, que a gente não fazia, a gente fazia instantaneamente, tirou carta, botou carta, e depois eu fazia outra fase de ação. Não é assim que funciona. Fiz uma fase de ação, fui o primeiro da rodada a fazer ação. Na próxima fase, depois que todo mundo jogou, quem vai começar é a pessoa próxima em sentido horário. Então a próxima fase de ação começa aqui com o meu amiguinho imaginário que está aqui do lado. Beleza? Fechou? Bacana. O jogo ele tem uma parte do setup também que eu não expliquei, só deixei aqui, que é o seguinte. Você vai colocar 5 cartas aqui que tem o nomezinho A, beleza, na mesa, vai compor o mercado. E o deck, para pegar as cartas e ir colocando no mercado, ele vai ser separado na ordem da era. É um pouco óbvio isso, mas a gente tem que citar para ficar completo, né, o vídeo. Então tá aqui, ó. Era 1. Era 2. E assim consecutivamente até chegar na era 5, beleza? E as 2 últimas cartas que ficam embaixo do deck são a carta Internet e a carta O Futuro, tá? Que inclusive tem uma citaçãozinha aqui do jogo do filme do Blade Runner, né? Bem bacana. Cada carta tem uma citação aqui embaixo também, que é meramente, vamos dizer assim, artística, ilustrativa, uma frasezinha bacana que tem. E aí você vai colocar elas aqui embaixo. Quando o jogo acaba quando alguém pegar a carta O Futuro ou ela for baixada no mercado. Aí você fala, porra, como é que eu vou pegar essa carta? E aí imediatamente, depois, como é que funciona? Ela foi baixada no mercado, ela está agora disponível para ser comprada depois da fase de cleanup. Vai ter aquela rodada e logo que alguém comprar ela, acabou o jogo. Simples assim, tá? Não tem segredo. Bacana, pessoal? Então, basicamente é isso. Tá, e como é que eu ganho esse jogo? Esse jogo é decidido no endgame da seguinte maneira. Você vai contar a quantidade de símbolos de cultura que você tem. Você vê, né? O que ganha o jogo é cultura. Então, é um pouco dissonante com a realidade, mas vamos relevar esse aspecto. Mas o símbolozinho de cultura que você tem, ele vai ser... ele é até bem parecido com a folha de louro que tem lá, mas na verdade é uma arpinha, né? Que tem no símbolo, que é esse símbolo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Cadê? Esse símbolo aqui. Então, a quantidade de símbolos de cultura que você tem vai valer 1 ponto. Beleza? Bacana.
Você vai ter que ver cada carta que dá pontuação nos símbolos ômega, que só servem para dar pontuação no final do jogo, que são esses símbolos aqui, que inclusive eu não tinha falado sobre eles, mas eles só servem para isso, para dar pontuação no final do jogo, tá? Por exemplo, esse aqui, a cada maravilha que você tem, aí você fala, porra, maravilha, pois é, tá meio furado, né, a minha explicação, deu um mole aí, ó. Esqueci de falar para vocês desses dois tipos de carta. Carta de líder e carta de maravilha. A carta de líder você só pode ter uma por vez, beleza? Então, por exemplo, você tem o Ramsés, aí comprou outra, o Ramsés foi pro espaço, tá? E lembrando que também tem a carta de maravilha. A carta de maravilha você pode ter quantas você quiser e ela não sobrepõe, tá? Ela não tem a mesma situação daquelas outras 4 cartas que você sobrepõe o efeito da outra. Ela fica pro final do jogo. Então toda carta de maravilha provavelmente vai ter um símbolo ômega e ela vai dar uma pontuação em cultura no final do jogo. Por exemplo, essa aqui, cada maravilha vai valer 1 ponto. Então quanto mais maravilha você tiver, no caso da pirâmide, melhor para pontuar no final do jogo. Então a pontuação vai ser decidida no final. Primeiro você vai pegar e anular as cartas que devem ser anuladas, tipo essa, bacana, essa que tem aqui o símbolozinho de anular. Cartas permanentes que tem que ser anuladas não vão contar para o fim do jogo. Você vai contar, depois você vai contar a quantidade de símbolos de lira que você tem aqui, ó, que é tipo uma arpinha, no final do jogo. Cada lira vai valer 1 ponto. Fechou. E depois você vai contar a quantidade de símbolos diferentes da lira que você tem. Tipo o símbolozinho da plantinha, o símbolo de guerra, o símbolo de indústria e por aí vai. Todos aqueles outros símbolos você vai contar e dividir por 2 e isso também vai valer ponto. Ou seja, o total de símbolos que você tiver, tirando o símbolo de lira, vai valer 1 ponto. E claro, quem fizer mais pontos ganha. Bom, esse foi o vídeo, ele foi um vídeo rápido, explicativo do jogo, como é que ele funciona, a mecânica, etc. Mas depois eu vou procurar fazer um vídeo de gameplay e detalhar melhor como é que funciona a mecânica do jogo, beleza? Se você gostou, dá um joinha. Se você ficou com dúvida ou não gostou do vídeo também, fala aqui embaixo, fala nos comentários, que aí eu vou tentar melhorar, vou fazer um roteiro mais enxuto, colocar uma anotaçãozinha, dependendo um teleprompter aqui na frente para eu ler, tá bacana? E aí vai me dando feedback que a gente vai melhorando os vídeos, beleza? E dúvidas com relação ao jogo, só mandar aqui embaixo. Sugestão também, falei alguma coisa errado, me corrige também, que ninguém é perfeito, né? Vai que eu errei, eu não sou perfeito e tem jogos que são bem complexos, não é o caso esse eu acho relativamente simples, mas a gente pode ter esse intercâmbio de aprendizado aí, beleza? Então dá o like, me segue, ativa o sininho para receber os novos vídeos. Eu vou fazer vídeos de outras coisas também, card game, board game é um tipo de nicho que eu gosto e eu acho que falta muito no YouTube, tá? A gente até tem, só que não tem muito e à medida que for tendo retorno, eu vou fazer uma parada mais profissionalizada e bacana. Então valeu, um abraço e até mais.